Comentário de Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro e as 4 mensagens. Apocalipse 14, 1 ao 20. E olhei e vi o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, tendo seu nome e o nome do Pai escritos em suas frontes. E ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas, e como o som de forte trovão. E o som que ouvi era como o de arpistas tangendo suas harpas. E entoavam um novo cântico diante do trono e diante das 24 criaturas viventes e dos anciãos, e ninguém era capaz de aprender o cântico, exceto 144.000, aqueles que foram redimidos da terra. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são puros. São aqueles que estão seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os redimidos dentre a humanidade, as primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se encontrou mentira, pois são inculpáveis. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que residiam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e deem-lhe glória, porque a hora do seu juízo já chegou. E adorem aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes de água. E um segundo anjo o seguiu e disse: Caim, caiu Babilônia, a grande, a qual fez todas as nações beberem do turbulento vinho de sua fornicação. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e sua imagem, e recebe a marca em sua fronte ou em sua mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus, que tem sido derramado sem mistura no cálice de sua ira. E ele será atormentado pelo fogo e enxofre na presença dos santos anjos do Cordeiro, e uma fumaça de seu tormento sobe para todo sempre, e não tem descanso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e sua imagem, e todo aquele que recebe a marca de seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz linda do céu, a vinda do céu. Escreva: bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, porque suas obras os seguirão. E olhei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem havia alguém assentado, semelhante a um filho de homem. Em sua cabeça havia uma coroa de ouro, e em sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, bradando em alta voz ao que estava sentado na nuvem: lance sua foice e colhe, porque a hora de ceifar já chegou, pois a seara da terra está madura. E o que estava sentado na nuvem passou sua foice na terra, e a terra foi ceifada. E outro anjo saiu do templo celestial e tinha uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar. Ele tinha poder sobre o fogo, e chamou em alta voz aquele que tinha a foice afiada, dizendo: lance sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque suas uvas estão maduras. E o anjo passou sua foice na terra e ajuntou as uvas da terra, e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisoteado fora da cidade, e o sangue que flui do lagar chegou aos freios dos cavalos à distância de 1.600 estádios.
o Cordeiro, 14, do 1 ao 5. O contraste entre Deus e Satanás é o tema repetitivo do Apocalipse e de uma forma tão notável nos primeiros poucos versículos deste capítulo. Comparado ao capítulo anterior, João descreve a aparência e influência da besta que emerge da terra. O contrasta com o Cordeiro e a multidão de 144 mil no Monte Sião. Aqui em colunas paralelas estão as diferenças. Capítulo 13 é Cordeiro, 14, Cordeiro também, do 1 ao 4. Do 13, emerge da terra, do 14, do Monte Sião. Do 13, adoração à besta, versículo 12, e do capítulo 14, cântico dos 144 mil, versículo 3. Número da besta, no 13, versículo 18. E o número dos santos, 144 mil, versículo 1 do 14. No 13, 16, todos são escravizados. No 14, versículo 3, santos são redimidos. No 13, 16, 17, marca da besta. No 14, o nome do Pai e do Cordeiro, versículo 1. No 13, fraude da besta, versículo 14. No capítulo 14, versículo 5, nenhuma mentira em sua boca. Depois de relatar a tentativa da besta de obrigar a rendição dos santos, João lhes assegura de sua segurança e vitória. Ele pinta um quadro da alegria e felicidade que os santos expressam ao seguirem o Cordeiro e estarem em sua presença. São 144 mil redimidos da terra que tiveram o privilégio de aprender um novo cântico de glória e alegria que foi ouvido no céu. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores não é a besta da terra, a paródia do Cordeiro, não é Satanás, o imitador, mas o Cordeiro. Majestosamente, ele está em pé no Monte Sião, como vitorioso sobre todas as forças anticristãs do mundo. Assim, os santos devem ter ânimo, não desespero, pois partilham da vitória do Cordeiro. Primeiro, e olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo seu nome e o nome do seu Pai escritos em suas frontes. Letra A. E olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. A interpretação dessa sentença varia. Alguns estudiosos tomam o nome do lugar, literalmente, como sendo outro nome de Jerusalém, onde o Senhor, em sua vinda, estará com 144 mil no Monte Sião. A projeção, pois é futurística, mas coloca na estrutura como já tendo ocorrido. A dificuldade com esse ponto de vista é que as Escrituras ensinam o regresso de Cristo nas nuvens do céu, a ressurreição dentre os mortos, a transformação dos que estiverem vivos naquele tempo e os santos para sempre com o Senhor. Mateus 24, 30, 1 Tessalonicenses 4, 16. Jesus e Paulo descrevem a segunda vinda de Jesus com voz de comando, brados e trombeta divina de convocação. No Apocalipse, porém, João observa, sem qualquer indicação prévia, que o Cordeiro está em pé no Monte Sião, enquanto a batalha entre as forças de Satanás e os seguidores do Cordeiro continua com toda fúria. Em suma, o Cordeiro permanece em pé ali o tempo todo. Outros estudiosos veem o local do Monte Sião, no céu, onde os 144 mil residem como os redimidos da terra. Versículo 3. Esta é a Jerusalém lá de cima, pois ali a igreja dos primogênitos se agrega em jubilosa assembleia. Hebreus 12, 22 e 24. Ali Deus habita com seu povo na Jerusalém celestial. Gálatas 4, 26.
Uma terceira explicação é que, neste livro de contrastes e simbolismo, João põe o cordeiro no Monte Sião, em contraste com o cordeiro que emerge da terra. Capítulo 13, versículo 11. Enquanto o anticristo parece governar como comandante supremo no mundo e obriga as incontáveis multidões cultuá-lo, o cordeiro está em pé no Monte Sião. Ele não está vindo subitamente em socorro de seu povo, mas está ali o tempo todo como o Rei dos Reis, o comandante supremo, o governante último no céu e na terra. Mateus 28, 18. Assim Moisés disse aos israelitas: reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Deuteronômio 4:39. Quanto aos santos na terra, são perseguidos por forças anticristãs e são informados de que a besta é o supremo governante na terra, não devem cair em desespero. Quando abrem seus olhos espirituais, contemplam o cordeiro em pé sobre o Monte Sião, em que eles garantem que estão seguros e protegidos. Os dias do anticristo estão contados porque ele está caminhando para a derrota. Então, qual é o significado de Monte Sião? Juntamente com o termo cordeiro, ele deve ser entendido simbolicamente. Isso se torna evidente quando examinamos o Salmo 2, no qual as nações, os povos, os reis e os governantes tramam contra o ungido de Deus, o Cristo. Querem livrar-se de todas as leis e normas que Deus lhes promulgou, porém Deus se ri deles e declara que já instalou seu Filho no santo monte de Sião. O Filho governa as nações com um cetro de ferro e as faz em pedaços como faz o oleiro. Salmos 2, 9. O governo do anticristo chegará ao fim porque o Filho de Deus está em pé no Monte Sião. O rei deste mundo não é o cordeiro que emerge da terra, mas o cordeiro de Deus. Como neste salmo, assim no Apocalipse, a intenção da expressão Monte Sião é simbólica. É o lugar de habitação de Deus como um símbolo de segurança e estabilidade para seu povo. Letra B, e com ele, 144.000, tendo seu nome e o nome de seu pai escritos em suas frontes. Esta é a segunda vez que o número 144.000 aparece em Apocalipse, versículo 7:4. Em ambos os lugares omite-se no artigo definido, mas não em 14:3. Os dois grupos são idênticos, são os santos que recebem o selo e o nome do Cordeiro e do Pai. O selo, certificando genuinidade e possessão, significa que todos os santos pertencem a Deus. Os incrédulos, com o nome e o número da besta, pertencem ao anticristo, 13:16. Mas o povo de Deus, com os nomes divinos do Cordeiro e do Pai em suas frontes, estão habitando entre os seguidores da besta nesta terra. Juntamente com o Cordeiro, são representantes de Deus. Seu número total indica que nenhum se perderá de todas as pessoas que o Pai deu ao Filho. João 10:29. Equivale a dizer que o anticristo é incapaz de transviar os 144.000, pois seus nomes estão escritos na palma da mão divina. Isaías 49:16. Seu número como tal representa a incalculável multidão dos santos que estão na presença do Cordeiro. Os seguidores do anticristo são marcados com o número de 666, mas o número total de crentes é 144.000. Esses 144.000 são redimidos no céu ou na terra. São um grupo seleto? A resposta à primeira pergunta é que o Cordeiro está sempre com os santos, quer estejam na terra ou no céu. A segunda resposta é que nem o versículo 1 nem o versículo 3, os que foram redimidos da terra, se refere a um grupo especial de santos. Estão todos incluídos no número total do povo redimido de Deus. Número 2. E ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas, e como o som de forte trovão, e o som que ouvi era como o de harpistas tangendo suas harpas. Primeiramente João vê o Cordeiro e os 144.000 no Monte Sião, e então ouviu um som procedente do céu. Seus olhos se fixam em um lugar representativo na terra, enquanto seus olhos são sintonizados com um som celestial. Ele evita identificar o porta-voz,
o que é comum no Apocalipse. Ele descreve as características do som, fazendo comparações extraídas da natureza. Compara o som com o de muitas águas, que se assemelha à voz de Jesus falando a João na ilha de Patmos. Sua voz era como o som de muitas águas. 1,15, 19,6, Ezequiel 43,2. É também como o som de forte trovão, o que indica que o porta-voz conclama todos a prestarem atenção. Além dos trovejantes ruídos ouvidos na natureza, o som é como uma música suave procedente de arpistas celestiais, tangendo suas harpas. João ouve a música celestial penetrando seus ouvidos, primeiro trovejante e então suave e aprazível. É comparável a uma orquestra e a um coral que cresce ou decresce seu volume ao sabor do comando do regente. O som é grande e gentil, suave e amável. João é privilegiado em ouvir uma música celestial enquanto ainda está na terra. Versículo 3. E entoavam um novo cântico diante do trono e diante das 24 criaturas viventes e dos anciãos, e ninguém era capaz de aprender o cântico, exceto 144.000, aqueles que foram redimidos da terra. Letra A. E entoavam um novo cântico diante do trono e diante das 24 criaturas e dos anciãos. Note o lugar especial que aos músicos e cantores se permitem ocupar. Então, de frente para o trono, na presença pessoal de Deus, e em pé diante das 4 criaturas viventes e dos 24 anciãos que rodeiam o trono, a identidade dos cantores não é revelada. Suas vozes entoam um novo cântico que emana de corações saturados de gratidão e amor por Deus. Não nos são fornecidas as palavras do cântico que entoam. Presumimos, porém, que glorificam aquele que está sentado no trono e estendem sua gratidão ao Cordeiro pela redenção que consumou na terra. B. E ninguém era capaz de aprender o cântico, exceto os 144.000. Se o pusermos em termos positivos, o propósito desta frase é incluir todos os santos, pois eles são capazes de entoar este novo cântico. Nenhum dos santos no céu e na terra é excluído da participação do coral. Não obstante, nenhum incrédulo é capaz de aprender sequer um cântico de louvor a Deus. Os santos no céu entoam constantemente seus louvores a Deus. Da mesma forma, todo o povo de Deus na terra entoa seus louvores em adoração, especialmente no dia do Senhor. Por certo, a linha divisória entre o céu e a terra continua existindo até o último dia. No entanto, o propósito dos louvores de gratidão é semelhante. O cântico perfeito dos santos no céu ecoa aos santos na terra e os fortalece na batalha contra as forças anticristãs. Qual é o significado do número 144.000? Este número é a soma de 12 vezes 1.000. No Apocalipse, o número 12 só se refere a Deus, a seu povo e às suas obras. Por exemplo, 12 tribos, 12 estrelas, 12 apóstolos, 12 portões e 12 fundamentos. 12 simbolizando perfeição, é elevado à segunda potência em 144 e em seguida multiplicarão por 1.000. 1.000 são 10 vezes 10, que está para uma multidão. Assim o número 144.000 simbolicamente significa perfeição vezes uma multidão. Este número constitui a totalidade do povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus. Letra C. Aqueles que foram redimidos da terra. O significado literal do verbo nesta sentença é foram comprados. O verbo comprar ocorre 6 vezes no Apocalipse, mas metade dessas ocorrências tem uma conotação religiosa de Cristo redimindo os santos. A preposição de significa separação, a preposição de significa separação, e neste versículo pode indicar a partida dos santos desta terra para juntar-se aos outros no céu. Podemos corroborar esta interpretação evocando 5:9 com praste, homens e mulheres, para Deus de toda tribo, língua, povo e nação,
mas tal explicação necessita de evidência adicional para torná-la completa. Primeiro, os versículos 1 a 5, neste capítulo, são contrastados com o contexto anterior, no qual a terra é o domínio do Cordeiro que se opõe ao Pai e ao Cordeiro. Segundo, a frase redimidos da terra tem seu paralelo em redimidos dentre a humanidade. Versículo 4. De modo que os termos terra e humanidade são sinônimos. O Apocalipse usa a expressão humanidade com frequência para aquelas pessoas opostas à pessoa e obra do Senhor. Terceiro, os redimidos sobre esta terra são obrigados a seguir Jesus, que os comprou, e dispõe-se a abandonar tudo em prol de uma vida de restrito serviço dedicado ao Senhor. Marcos 10, 28, 31. Versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são puros. São aqueles que estão seguindo ao Cordeiro por onde quer que ele vá. São os redimidos. São os redimidos dentre a humanidade, as primícias para Deus e para o Cordeiro. Versículo 5. E em sua boca não se encontra mentira, pois são inculpáveis. João apresenta uma quádrupla identificação dos redimidos da terra. São puros, são seguidores do Cordeiro, são primícias e são inculpáveis. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são puros. Consideremos, pois, primeiramente o significado da frase que não se contaminaram com mulheres. À primeira vista parece haver aqui uma alusão ao celibato, e por isso alguns comentaristas escrevem que a expressão se refere à continência da prática sexual. Não obstante, esse ponto de vista é contrário ao ensino bíblico do matrimônio que Deus instituiu no paraíso. Os seres humanos viveriam juntos como esposo e esposa, Gênesis 2, 18, 24. Na verdade, o Novo Testamento indica que o apóstolo Pedro levou consigo sua esposa em suas viagens missionárias, 1 Coríntios 9, 5. Outros estudiosos interpretam a sentença no sentido de que os 144 mil são guerreiros engajados nas batalhas do Senhor. Dizem que todos estes guerreiros são homens adultos que se abstêm de relação sexual em prol da pureza cerimonial, enquanto se encontram em guerra com seu inimigo espiritual. Ainda que Balkan modifique esta interpretação denominando pureza ritual, uma metáfora para caracterizar a vida cristã, notamos a restrição de um exército de guerreiros puramente masculinos entregue a uma longa vida celibatária como algo desnatural. Primeiro, exclui do exército de Deus todas as mulheres fiéis que corajosamente enfrentam suas batalhas contra o maligno. Segundo, o ensino de que as relações conjugais são pecaminosas e contagiosas é contrário à Escritura, Hebreus 3:4. Terceiro, o verbo contaminar, grego molinei, ocorre 3 vezes no Novo Testamento e em cada caso é usado figuradamente. 1 Coríntios 8:7, Apocalipse 3:4 e 14:4. O contexto dessas passagens indica que o verbo contaminar significa não cair em infidelidade para com o Senhor. E quarto, 4 mulheres são catalogadas no livro do Apocalipse: Jezabel, 2:20, a mulher que deu à luz o menino, 12 do 1 ao 2 e 4/6, a grande prostituta, 17 do 1 ao 6 e 15, 18, e a noiva do Cordeiro, que é 19:7. Dentre as quais somente a primeira e a terceira arrastam pessoas à impureza espiritual. A interpretação figurada desta sentença se adequa ao padrão simbólico do Apocalipse, a saber, o povo de Deus constitui a noiva do Senhor. 19:7. Paulo diz aos Coríntios: eu os prometi a um único esposo, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. 2 Coríntios 11:2. Isso significa que ambos, homens e mulheres, estão inclusos na categoria de virgens puras. Ambos devem guardar-se de serem enganados e induzidos pela besta a cultuar a imagem do anticristo. Portanto, a pureza da dedicação espiritual ao Senhor
É a primeira na lista de 4 características supramencionadas que descrevem os 144 mil. Letra B. São aqueles que estão seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esta é a segunda característica para alguém ser parte da grande multidão de santos. Jesus disse aos seus discípulos que quem não tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Mateus 10:38. E diz que na qualidade de pastor ele vai adiante de seu povo. Minhas ovelhas me seguem porque conhecem minha voz. João 10:4. Note em primeiro lugar que ele espera que seu povo ande em seus passos e não se extravie. 1 Pedro 2:21. Segundo, que os santos o tenham como seu líder e guia enquanto peregrinam pelas veredas da terra e se desvencilham dos ataques do diabo. Com o tempo presente dos verbos seguir e ir, João realça a atividade progressiva do Senhor e seus seguidores na terra. Além disso, este versículo mostra que os 144 mil estão presentes, seguindo o Senhor em obediência a Ele. C. São os redimidos dentre a humanidade, as primícias para Deus e para o Cordeiro. Essa é a terceira característica. Ao derramar seu sangue na cruz do Calvário, Jesus pagou a dívida para libertar seu povo da maldição do pecado e da culpa. Ora, se Cristo morreu para redimir seu povo, qual é o significado da expressão primícias? Há 2 explicações. Primeiro, quando os israelitas colhiam as primícias espigas do grão e as consagravam ao Senhor, esperavam que se seguisse o resto da colheita. Assim, Paulo escreve que os membros da casa de Estéfanes eram as primícias da Acaia, 1 Coríntios 16:15, significando que ele esperava que o resto da ceifa viria em futuro próximo. A segunda interpretação aplica o termo primícias a toda entidade, a totalidade dos 144 mil, plenamente oferecidos a ações de graças a Deus e ao Cordeiro. A expressão pode aplicar-se à totalidade do povo de Deus, como uma oferta separada para Deus, sem pensar em nada mais. Desta forma, a soma total pertence a Deus. Letra D. E em sua boca não se achou mentira, porque são inculpáveis. Esta é a última das 4 características. Em um mundo anticristão, saturado de mentiras e fraudes, os cristãos se sobressaem como emblemas da verdade, honestidade e integridade. Devemos volver-nos à primeira sentença para uma afirmação com alguma adaptação e lermos. E a verdade flui de sua boca. Davi descreve as pessoas a quem se permite viver no santuário de Deus e em seu santo monte como sendo os que vivem sem culpa e fazem o que é certo, que falam a verdade com corações sinceros. Salmo 15:2. A primeira sentença é extraída dos escritos de Isaías e Sofonias. O primeiro escritor descreve o servo sofredor sem engano em sua boca, Isaías 53:9. E a segunda diz: o remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em sua boca, Sofonias 3:13. Espera-se que os seguidores de Jesus, aos quais o profeta denomina o remanescente de Israel, falem a verdade como seu Senhor, 1 Pedro 2:22. E a segunda sentença são inculpáveis. É um eco da norma levítica de oferecer a Deus animais destituídos de todo e qualquer defeito. Ver entre outras passagens Levítico 1:3. Jesus apresenta a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios 5:27, Colossenses 1:22. Esses são os santos que pertencem aos 144 mil. Concluindo, as 4 características descrevem a grande multidão dos santos que estão com o Cordeiro no Monte Sião simbólico, Salmo 2:6. Como as forças do anticristo atacam a igreja na terra, ela demonstra pureza, obediência, unidade e veracidade. Com esses traços, os santos são capazes de vencer o maligno. 14:6-13. O contraste encontrado nos capítulos 13 e 14 entre os seguidores da besta e os seguidores de Cristo continua neste segmento. Um anjo proclama o evangelho eterno a todas as classes de pessoas, apelando a que temam a Deus e o cultuem como o Criador. Esta mensagem introduz não a graça, mas o juízo. 2 anjos adicionais pronunciam juízo sobre Babilônia e sobre todos
quantos adoram a besta exibindo a marca de seu nome. Do lado oposto estão os santos que obedecem aos mandamentos de Deus e seguem fielmente a Jesus, os quais são exortados à paciência. Recebem uma bênção do Senhor, pois enquanto descansam na morte, seus feitos continuam testificando em seu favor. Versículo 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que residem na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. João escreve que viu outro anjo voando no firmamento entre o céu e a terra. Primeiro a palavra outro causa a pergunta. Se um anjo foi mencionado antes, a última referência a um anjo individual foi o sétimo na série de anjos tocando as trombetas. Agora ele introduz outro grupo de 3 anjos, no qual, no grego, cada um por sua vez se refere a outro anjo. O primeiro desses anjos está voando pelo meio do céu, tendo muito em comum com a águia de 8:13, como um portento de juízo pendente. A posição do anjo pelo meio do céu leva a dedução de que sua mensagem deve ser ouvida por todos os rincões da terra. Esse anjo tem que proclamar o evangelho eterno aos moradores desta terra, isso é, a todas as divisões da raça humana, de cada nação, tribo, língua e povo. Comparar Mateus 24:14. O substantivo evangelho aparece somente aqui em todo o Apocalipse. É precedido pelo adjetivo eterno e no grego está sem o artigo definido. O adjetivo aponta para a eternidade e permanência da palavra de Deus, o que o povo ignora como sendo em seu próprio detrimento. Estão contentes em viver nesta terra sem qualquer lembrança do juízo iminente de Deus. Jesus usou a ilustração do povo dos dias de Noé, os quais comiam, bebiam e se casavam até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os varreu. Mateus 24:38. Comer, beber e casar-se são atividades humanas normais, porém aquelas pessoas as concretizavam em qualquer preocupação com a palavra e vontade de Deus. O anjo proclama o evangelho não necessariamente como boas novas, mas como um memorial da verdade permanente de Deus. O anjo conclama homens e mulheres a responder à mensagem de Deus antes que venha o juízo. A expressão cada nação, tribo, língua e povo ocorre reiteradamente no Apocalipse e alude aos moradores impenitentes desta terra, os quais são hostis a Deus, aos santos que adoram o Senhor e às pessoas em todos os lugares que estão sendo chamadas ao arrependimento. Aqui o anjo dirige uma mensagem de arrependimento a todos os pecadores que têm vivido indiferentes em relação a Deus e a sua palavra, como é evidente à luz da mensagem do anjo. Versículo 7. E ele disse em alta voz: Temo a Deus e dê-lhe glória, porque a hora de seu juízo já chegou. E adorem aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes de água. O anjo fala audivelmente, de modo que todos os habitantes da terra podem ouvir e responder à mensagem. Cada um que ouve reage positivo ou negativamente, ardente ou apaticamente, obediente ou desafiadoramente. Não há meio termo. Mateus 12:30. Aqui está o mandamento para que se tema a Deus e lhe dê glória e o cultue, o que com base no texto grego pode ser interpretado como comecem a temer, a dar glória e a cultuar a Deus. Se esta interpretação é correta, então o anjo está se dirigindo às pessoas que ainda não prestam atenção ao apelo de Deus para que todos os reverenciem, glorifiquem e adorem. 15:4. Não lhes dedicaram nenhum respeito, foram insensíveis à sua palavra e testemunho e não o honravam. A ordem para que se tema a Deus apela à humanidade para que o reverencie e o louve. Eclesiastes 12:13. A ordem de dar-lhe glória é uma expressão hebraica que aparece em ambos os testamentos.
Josué ordenou a Acã que desse glória ao Senhor. Josué 7:19, Jeremias 3:16. E os fariseus ordenaram que o cego de nascença desse glória a Deus. João 9:24. A frase significa a confissão da verdade por pecadores que comparecem diante do tribunal divino para juízo. Aliás, as duas ordens para que se tema a Deus e que se lhe dê glória são parte da fraseologia joanina no Apocalipse. E vamos dar passagens aqui. A razão para estas ordens consiste no fato de que a hora do juízo divino chegou. O tempo cronológico está se esvaindo para a raça humana, pois o fim está próximo com o dia do juízo à mão. Aliás, o anjo anuncia que a hora do juízo chegou. João já fez referência a esse fato ao escrever que quando os adversários de Deus viram sua interpretação em favor de suas duas testemunhas, ficaram terrificados e deram glória ao Deus do céu. Agora ouvimos o anúncio verbalizado pelo anjo, mas não somos informados sobre seu efeito. A referência ao tempo do juízo é um tema respectivo no Apocalipse, juízo iminente contra os pecadores. 6:16, julgando os mortos, 11:18, o juízo chegou, 14:15-16, o grande dia da ira de Deus, 16, do 17 a 21, o cavaleiro vindo para julgar, 19:11-21, e o juízo final, 20:11-15, o povo é ordenado a adorar a Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e das fontes de água. Referências a Deus, o Criador, são raras no Apocalipse, porém abundantes no Antigo Testamento, e a mensagem do anjo ecoa fraseologia emprestada do Antigo Testamento, por exemplo, Gênesis 1 e 2 Crônicas 2:12. O ponto da ordem do anjo visa mostrar a imensa diferença entre adorar a Deus como Criador do universo e adorar a besta como serva de Satanás. 13:4. A comparação é ridícula porque enquanto Deus é o Criador, Satanás é o destruidor. Segundo o segundo anjo, 14:8, versículo 8. E um segundo anjo seguiu e disse: Caiu Babilônia a grande, a qual fez todas as nações beberem do turbulento vinho de sua fornicação. O segundo anjo segue o primeiro, que está no meio do céu, e pronuncia uma palavra contra Babilônia, a destruidora de Jerusalém e do templo, em 586 a.C. A questão é como tal pronunciamento se relaciona com as palavras do primeiro anjo. A resposta está na recusa do povo de arrepender-se e dar a Deus a glória que lhe é devida. A queda dos incrédulos é inevitável quando se recusam a arrepender-se, porque então o juízo passa a ser sua retribuição. O brado caiu a Babilônia, a grande, é extraído de Isaías 21:9 e Daniel 4:30, os quais mencionam sucessivamente a queda e a grandeza de Babilônia. Apocalipse 18:2. Na escrita moderna, expressamos a ênfase pelo uso de itálico ou uso do ponto de exclamação. Esses caracteres eram desconhecidos no mundo antigo, quando os escritores realizavam o mesmo propósito repetido, a palavra que carecia de ênfase, daí o repetitivo uso de caiu. A cidade de Babilônia caiu pelas mãos dos assírios em 689 a.C. e 150 anos mais tarde pelas mãos dos persas em 539. Qual é o significado de Babilônia? João escreve o nome 6 vezes aqui e em 16:9, 17:5, 18:2, 10:21. No caso 18:2, 10,21. Há pelo menos 3 interpretações para este nome. Babilônia literal, porque o nome do rio Eufrates aparece também. 9:14 e 16:12.
nome em código para Roma, o qual Pedro evidentemente usou, 1 Pedro 5,13, ver também 2 Baruch 11,1, Sibiline Oracles 5,143. Uma referência à convergência do mal em lugares particulares ao longo da história. Ainda que se possam apresentar razões para as três explicações, a última interpretação merece atenção. Em primeiro lugar, à luz do contraste do bem e do mal no Apocalipse, especialmente nos capítulos 13 e 14, e em segundo lugar, limitando a referência a Babilônia e Roma, como as representantes mais típicas de depravação nos dias de João, põem-se restrições à mensagem do Apocalipse. Este livro se dirige à Igreja Universal, desde o primeiro século até a consumação, com esperança e encorajamento para todos os crentes que vivem em um mundo que é hostil a Deus e a seu povo. Mose chama a Babilônia um símbolo do espírito de impiedade, que em cada era induz o povo a não adorar o Criador. Babilônia é inimiga de Deus e como um poder mundial oprime os santos. Daí o nome simbolizar o governo do anticristo, que dura até o término do tempo cósmico. João está tão certo de sua queda que, contemplando o futuro, ele escreve o pretérito: caiu, caiu, Babilônia grande. A segunda parte deste versículo, a qual fez todas as nações beberem do turbulento vinho de sua fornicação, é uma alusão a Jeremias 5,17. Babilônia era um cálice de ouro na mão do Senhor. Ela embriagou toda a terra. As nações beberam seu vinho, por isso enlouqueceram. A fraseologia desta segunda parte, que é a mesma em 18:3, causa perplexidade, visto que João parece misturar os conceitos de beber vinho e ira. Minha sugestão é que João fala simbolicamente e ajuda dois quadros em uma só frase. São os quadros de vinho e ira de Deus, combinados na frase o vinho turbulento. Olhe de relance entre dois quadros. O vinho, quando sorvido em quantidade, distorce a capacidade de uma pessoa para que não beba sóbria e racionalmente. E a fornicação aos olhos de Deus é perversidade e uma ofensa contra ele. Pondo os quadros em um contexto atual, as nações do mundo estão intoxicadas com sua rejeição de Deus e sua revelação, e se têm convertido ao poder dominante em todas as áreas da vida. O que tudo isso significa? Em primeiro lugar, aponta para a potente influência que o mal exerce sobre as nações do mundo, de modo que as pessoas são parte dele. E em segundo lugar, aponta para a ira de Deus, na qual as pessoas incorrem quando se rebelam contra Deus. O segundo quadro é a consequência do primeiro e, por isso,